Olá a todos. Eu sou Vanille Carvalho, aluna do programa associado de pós-graduação em artes visuais pela Universidade Federal da Paraíba, mestranda, nesse programa, e juntamente com a minha orientadora, Maria Bethânia Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, desenvolvemos um artigo que intitulamos como Ubuntu e Corpos Abjetos na formação de arte-educadores da Escolinha de Arte do Recife. Então, que objetivo tem esse artigo? Esse artigo tem como objetivo compreender como a Escolinha de Arte, a partir das suas práticas formativas, no curso de férias intitulado Ubuntu, da arte africana Miranda Muribeca, desenvolveu ações que problematizaram discussões sobre corpos abjetos. Então, inicialmente, iremos discutir o que é essa escolinha, onde ela está localizada, como ela está dividida, que atuações pedagógicas essa escolinha tem. Então, a Escolinha de Arte do Recife, ela está localizada na Rua do Cupim, número 124, nas Graças. E é uma instituição que vem desenvolvendo atividades artísticas para crianças, jovens e adultos desde 1953. E ela vem salvaguardando alguns acervos. São acervos que contam a história do seu patrimônio, ou da história da arte-educação nordestina, pernambucana. E que acervos são esses? E que importância esses acervos têm? Então, é um acervo bibliográfico que traz livros, dissertações, teses, em 4 línguas: português, inglês, francês e espanhol. São livros de arte, arte-educação, pedagogia, sociologia, filosofia, psicologia, entre outros. Tem um acervo que a gente chama de acervos de objeto artístico, que são acervos de artistas renomados nacionalmente e internacionalmente, como o Mestre Vitalino, Ana Amélia, Maria Amélia, Teresa Carmen, Gita Sharife, entre outros artistas, Paulo Bruschi. Temos também um acervo de produções artísticas de desenho das crianças, dos estudantes, que passaram pela escolinha desde 1950. Então, a gente tem desenhos de crianças de 10, 12, 11 anos, 5 anos, durante quase 70 décadas, 7 décadas. Então, se você quiser um acervo de desenhos, existe uma produção inumerável de desenhos desde a década de 50. Outro acervo, a gente tem um acervo documental, que são acervos que traz relatório de estagiário, planejamento de aula, como é o nome, documentos como a própria ata, fotografia, recorte de jornais, que contam a história de como foi pensado o ensino de arte na Escolinha de Arte, o ensino de arte no Nordeste, em Pernambuco. E aí, como essa escolinha pratica e faz suas atividades pedagógicas? Então, a Escolinha de Arte faz as atividades pedagógicas a partir de algumas ações, que são elas oficinas, grupos de estudo, formação de arte-educadores, cursos regulares, curso de férias, que é justamente no curso de férias onde está contextualizado esse artigo. Então, o que é o curso de férias? O curso de férias é um projeto desenvolvido pela Escolinha de Arte, uma ação desenvolvida pela Escolinha de Arte, que acontece sempre em janeiro e julho dos anos correntes, no período antes pandemia. E aí, durante a estadia no curso de férias, então, a partir de 2012, se desenvolve uma temática central, e essa temática é subdividida em alguns temas. E as crianças, a partir dessa temática, vão ter acesso e conhecer artistas, conhecer produções artísticas de diferentes linguagens, diferentes artistas. Então, que curso de férias é esse que a gente vai apresentar? Então, a gente vai apresentar um curso de férias Miró, da arte africana, Ubuntu, da arte africana Miranda Muribeca. Foi um curso que foi desenvolvido de 6 a 26 de janeiro de 2017, com a artista Miranda Muribeca, que é uma artista marginal aqui de poesia marginal aqui de Pernambuco, e teve como palavra-chave, o curso gerou as palavras-chave arte negra, racismo, identidade e diferença, interculturalidade e pós-colonialismo. E teve como artista, linguagem artista, eixo central, as artes visuais, mas que dialogou
com o cinema, com a dança, com a música, com a moda, com o teatro, com design e literatura. Esse curso ele foi subdividido em 4 módulos: samba, capoeira, maracatu e hip hop. E foi possível fazer com que os estudantes, a partir dessa proposta, os estudantes que passaram por ela conheceram as diferentes linguagens que buscavam estabelecer uma relação com a cultura, com a estética e com a arte negra, africana e afrodescendente. Então, a partir de um processo de conhecimento, de compreensão do conhecimento artístico, por meio da leitura, contextualização e produção artística. Então, como fazer isso? Como trazer essa discussão para esses estudantes? E aí, a partir dessas discussões, né, a gente começou a pensar, então, como os professores, os arte-educadores, iriam desenvolver essas discussões pensando em um curso de férias, um curso que também precisa ter, ser lúdico. E aí a gente começou a pensar, mas como? Esses corpos de artistas, de arte-educadores negros, que muitas vezes são os corpos colocados à margem de uma sociedade. Como discutir de forma lúdica essa questão que muitas vezes é varrida para debaixo do tapete e em espaços formais e não formais não são expostos. E aí esses corpos abjetos não são colocados, porque desde que o Brasil foi colonizado, há uma prática de se subverter os corpos negros. E aí a gente traz a ideia desses corpos abjetos, que é aquilo que ao mesmo tempo é íntimo e estranho ao sujeito, algo fantasmático. É justamente a intimidade do sujeito com o fato de descartar repulsa, limites estabelecendo entre o sujeito e o objeto, como diz Marx. Então, corpos abjetos é aqueles corpos que me causam estranheza, que me causam desprezo e me causam nojo. E aí, o curso de férias, a partir de 20 ações, começou a discutir como são vistos esses corpos negros de arte-educadores nos espaços de educação formal e não formal. Como são estabelecidas práticas que fomentam, que promovem e fomentam a formação e a visibilidade desses corpos. E essas 20 ações vão justamente discutir como esses corpos negros são visualizados dentro das suas práticas de formação. E a gente trouxe discussões como palestras que trabalhavam o colonialismo, o pós-colonialismo, o que isso tem a ver conosco, africanidade e racismo, o que isso tem a ver com nós, por uma educação interracial, étnico-racial, né? Então, a gente trouxe essas palestras, essa discussão. Além disso, também trouxemos oficinas de tranças, que justamente faziam a gente valorizasse, esses arte-educadores valorizassem a estética do seu cabelo, valorizasse o seu cabelo, entendesse o que é a trança também. Uma oficina de maquiagem para valorizar o corpo, ainda mais dos arte-educadores que passavam por lá. Então, não era só o papel, não era só o estudo numa prática como é o nome, uma prática de livro, mas sim a valorização dos corpos, a partir da produção do cabelo, a partir da produção da maquiagem, uma oficina de fotografia, onde foi feito ensaios fotográficos com esses arte-educadores. Outra discussão foi conhecer os espaços que trabalham a religiosidade da cultura negra. Então, para que a gente pudesse discutir com mais facilidade, para que isso tivesse entranhado em nós essa discussão sobre como é tratada as questões afro. Outra questão era a plantação. Então, a gente fez uma visita ao Círculo do Baobá, que tem pela região do Recife, que discute essa propriedade. Então, existe plantação, existe baobás na cidade do Recife, mas que não são valorizadas e não são reconhecidas como espaços negros. E aí, o que essas ações diz para a gente? Analisando essas ações, o que elas nos dizem, essas 20 ações? Então, foi possível, a partir dessas ações, discutir como a valorização do artista negro, a valorização do professor, a valorização desses corpos, a beleza desses corpos. E aí eu agradeço e fico à disposição para a gente discutir mais.